Fala galera, tudo bem? Esse é o canal Mais Matemática, eu sou o professor Elton. Hoje vamos de matemática básica, progressão aritmética, tá? Vamos ver tudo aí envolvendo a PA. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like aí no vídeo e vamos iniciar então. Então, progressão aritmética, a chamada PA, é toda sequência numérica em que cada um de seus termos a partir do segundo é igual ao anterior somado com uma constante R, denominada razão da progressão aritmética. Uma PA obedece uma lei de recorrência. O que seria uma lei de recorrência? É quando você depende de um termo para encontrar o outro. E é o que a definição diz, que a partir do segundo é sempre o anterior somado com uma constante. Então, se eu não tenho esse termo anterior, eu não consigo encontrar o próximo termo. Daí, o fato da PA ser uma lei de recorrência. Por exemplo, para eu encontrar o segundo termo, eu vou fazer o primeiro termo mais essa constante R. Para encontrar o terceiro termo, eu vou pegar o segundo mais a constante R. Para encontrar o quarto termo, eu vou pegar o terceiro termo mais a constante R e assim por diante. Então, se A2 é igual a 1 mais R, se eu trocar esse A1 de membro, vai ficar menos A1. Então, vai ficar A2 menos A1 igual a R. Então, R é igual a 2 menos A1. Aqui eu posso falar que R é igual a 3 menos A2. Aqui eu posso falar que R é A4 menos A3. Portanto, a razão R é a diferença entre um termo qualquer e o seu anterior. Então, R é o A2 menos A1, ou o A3 menos o A2, ou o A4 menos o A3, ou o AN menos o AN menos 1. Lembrando que vem antes do N é o N menos 1. Um exemplo, se esse N for 10, aqui é 10 menos 1, 9. Então, seria o A10 menos o A9. Então, para encontrar a razão, basta fazer a diferença entre dois termos consecutivos. Então, primeiro exemplo, determine a razão da PA finita, 5, 9, 13, 17 e 21. Então, a razão é o A2 menos o A1. O A2 é 9, o A1 é 5, então 9 menos 5, 4. Já no exemplo 2, determine a razão da PA infinita, 13, 5, menos 3, menos 11. Vou fazer a mesma ideia, é o A2 menos o A1. Então, nós temos 5 menos 13, então 5 menos 13, que vai dar menos 8. E no exemplo 3, determine a razão da PA infinita, 2, 2, 2, 2. Podemos fazer qualquer termo menos o anterior. Nesse caso, A2 menos A1, 2 menos 2, 0. Então, de maneira geral, se a razão for maior que 0, se a razão for positiva, a PA é crescente. E, de fato, aqui a PA está crescendo. Já se a razão for menor que 0, se a razão for um número negativo, a PA será decrescente. E aqui, de fato, ela está decrescendo. E, por último, se a razão for 0, se a razão for nula, a PA ela é constante e ela não se altera. Ela vai ter sempre os mesmos elementos. Termo geral de uma PA. Então, o termo geral de uma PA é uma expressão usada para encontrar um termo qualquer de uma progressão partindo do primeiro termo e da razão. Vamos considerar a seguinte progressão aritmética: A1, A2, A3, A4 até chegar no AN. Então, o A2 é o A1 mais R, já que é uma lei de recorrência. Para encontrar o segundo termo, é o primeiro mais a razão. Para encontrar o terceiro termo, é o A2 mais a razão. Porém, quem é o A2? O A2 é justamente A1 mais R. Então, vamos substituir. No lugar de A2, eu vou colocar A1 mais R. Só que A1 mais R vai me dar o A1 mais 2R. Então, o terceiro termo, o A3, é o A1 mais 2R. Pela lei de recorrência, o A4 é o A3 mais R. Mas quem é o A3? Bom, o A3 está aqui. É A1 mais 2R. Então, no lugar do A3, A1 mais 2R. Só que 2R mais R vai me dar 3R. Então, o A4 é A1 mais 3R. O A5, pela lei de recorrência, é o quarto termo mais a razão. Só que esse quarto termo é A1 mais 3R. Então, vamos substituir A1 mais 3R. Só que 3R mais R, 4R. Então, eu sei que o A5 é A1 mais 4R. Eu sei que o A4 é A1 mais 3R. Eu sei que o A3 é A1 mais 2R. E sei que o A2 é A1 mais R. E se eu tivesse que calcular, então, o A47?
usando essa ideia, o A47 seria o quê? O A1 mais 46R. Sempre aqui tem uma diferença. 3, aqui é 2R. 4, aqui é 3R. 5, aqui é 4R. Então, se for 47, aqui vai ser 46R. Sempre uma unidade a menos. Se é sempre uma unidade a menos, se aqui for N, aqui vai ter que ser N menos 1. Então, termo geral, AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Então, está aqui o nosso termo geral. A n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão, onde a n é o enésimo termo, ou o nosso chamado termo geral, o A1 é o primeiro termo, n é a posição do termo e r é a razão da PA. E vamos resolver alguns exemplos. Então, o primeiro exemplo diz o seguinte: na PA menos 2, 1 e 4, calcular o 15º termo e a fórmula do termo geral. Então, vamos resolver da seguinte maneira. Primeiro, vamos tirar as informações. Quem é o menos 2? Bom, o menos 2 é o primeiro termo, é o A1. E o 1, ele é quem? Bom, o 1 é o A2. E o 4? Bom, o 4 é o terceiro termo, ele é o A3. Dá para descobrir a razão? Dá, porque é só fazer, por exemplo, o A3 menos o A2. Então, a razão seria o A3, que é 4, menos o A2, que é 1. Então, a razão seria 3. Então, eu sei que a razão vale 3, que o A3 é 4, que o A2 é 1 e que o A1 é menos 2. E quero calcular, num primeiro momento, o 15º termo. Então, eu quero calcular o A15. Conhecendo o termo geral, eu sei que a n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Como eu quero calcular o A15, eu preciso que aqui vire A15. Mas para o AN virar A15, eu preciso substituir o n por 15. Então eu vou considerar o meu n igual a 15. Então vai ficar A15, tira o n e coloca 15, tira o A1, coloca menos 2, tira o n e coloca 15, e tira o r e coloca 3. E vamos resolver agora. Agora vira uma expressão numérica. Menos 2, mais 15 menos 1, 14, vezes 3. Então, o A15, o 15º termo, vai ser menos 2, mais 42 vezes 14 vezes 3, 42. 42 menos 2 vai dar 40. Então, o 15º termo ele vale 40. Para finalizar aqui, nós vamos calcular a fórmula do termo geral. Lembrando que o termo geral é simplesmente o AN. Eu quero saber quem é a fórmula do AN. Bom, a fórmula do AN é essa. A1 mais n menos 1 vezes a razão. Mas, nesse termo geral, o que eu consigo substituir, por exemplo? Quem é o A1? Bom, o A1 é menos 2. Dá para substituir. Quem é o N? Bom, não sei quem é o N, então continua N. Quem é a razão? Bom, a razão é 3. Então esse vai ser o nosso termo geral, vai ser o nosso AN. Então AN é igual a menos 2, 3 vezes N, 3N, 3 vezes menos 1, menos 3. Então AN é igual a 3N, menos 2 com menos 3, menos 5. Então, esse é o nosso termo geral. Então, esse foi o nosso primeiro exemplo, onde calculamos o 15º termo e o termo geral. Vamos agora para o nosso segundo exemplo. Encontre o primeiro termo de uma PA, sabendo que a razão é menos 2 e o 13º termo é menos 15. Então, nós conhecemos a razão, que vale menos 2, o 13º termo, então o A13, que vale menos 15. Essas são as informações que veio no exercício. E ele pede simplesmente para a gente calcular o primeiro termo. Então, a gente vai calcular aqui o A1, usando o termo geral. A n é igual a 1
mais n menos 1 vezes a razão. Olhando as informações que eu tenho R e mais nada. Porque eu não tenho N, não tenho A1 e não tenho AN. Mas eu tenho o A13. Aí eu penso assim, bom, se eu tenho o A13, eu poderia usar o A13 aqui. Mas se eu colocar o 13 aqui, é a mesma coisa que se eu estivesse colocando o 13 no N. Então, se eu tenho o A13, eu vou usar o N igual a 13. Então, tenho o A13, eu vou usar o N igual a 13. Então, vai ficar A13, que é igual a 1, mais 13, menos 1 vezes a razão. E agora a gente vai substituir. Quem é o A13? Menos 15. O A1 a gente quer descobrir. 13 menos 1, 12. E a razão, menos 2. Então, nós vamos ter aqui menos 15, que é igual a 1. 12 vezes 2, 24. Mais vezes menos, menos. Então, menos 15. Menos 24, troca de membro, mais 24. Igual a 1. Menos 15 mais 24 vai dar 9, que é igual a 1. Logo, o primeiro termo vai valer 9. Então, esse é o primeiro termo da PA, que tem a razão menos 2 e o 13º termo menos 15. E vamos para o terceiro e último exemplo, trabalhando com o termo geral da progressão aritmética. Então, questão 3. Quantos termos tem a PA? 10, 14, 170, até chegar em 178, né? Então, quantos termos tem aqui? Do 10 até o 178. Quem é o 10? Bom, o 10, eu posso falar que é o primeiro termo. Quem é o 14? Bom, o 14, eu posso falar que é o meu segundo termo. Quem é o 178? Bom, eu não sei qual é a posição dele, então eu vou falar que ele é o AN. Como eu não sei a posição, ele é AN. Porque se eu soubesse, eu teria a resposta do meu exercício, que é quantos termos tem. Se ele for o A20, tem 20 termos. Como eu não sei quantos termos tem, ele vai ser o AN. E vamos para o termo geral. AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Bom, o que nós queremos? O total de termos, então eu preciso descobrir quanto vale esse N que está aqui. Eu sei que o AN é 178. O A1 é 10. O N é justamente o que a gente quer descobrir. E a razão, qualquer termo menos o anterior. Então, o segundo menos o primeiro. 14 menos 10. A razão vai valer 4. Então, vezes 4. Então, nós temos 178, que é igual a 10. 4 vezes N, 4N. 4 vezes menos 1, menos 4. Então, 178 é igual a 10 menos 4, 6, mais 4N. O 6 troca de membro, troca de sinal. Então, menos 6 igual a 4N. 178 menos 6, 172 igual a 4N. Logo, nós vamos ter 172, como o 4 está multiplicando, passa dividindo. Isso é o nosso N. 172 dividido por 4 vai dar 43. Então, nós temos um total de 43 termos. E poderíamos falar também que o A43 é justamente quem? O 178. Na sequência, nós vamos trabalhar com as propriedades da progressão aritmética com a soma dos termos. Então, propriedade número 1, soma dos termos equidistantes. Considere a sequência dos números inteiros positivos até o 90. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, até chegar no 90. E nós queremos efetuar a soma de todos esses termos. Mas, antes de pensar em somar todos esses termos, a propriedade 1 diz o seguinte para a gente, que a soma dos termos equidistantes são iguais. Então, se eu pegar, por exemplo, o primeiro termo mais o último, vai dar 91. Se eu pegar o segundo termo mais o penúltimo, vai dar também 91.
se eu pegar o terceiro termo e o antepenúltimo, 91, e assim por diante. A soma dos termos equidistantes são iguais, ou seja, o A1 mais o A90 é igual a A2 mais o A89, que é igual a A3 mais o A88, que é igual a A4 mais o A87, e assim por diante. Então a soma dos extremos é igual à soma dos pares equidistantes dos extremos. Tá? Então, os termos equidistantes, a soma entre eles será sempre a mesma. Então essa é a propriedade número 1. Com a mesma ideia da propriedade número 1, nós vamos ter a propriedade número 2, que trabalha com a média aritmética. Então, sabemos que a razão R de uma PA é a diferença entre um termo qualquer e o anterior. Vamos considerar a PA com os elementos A, B e C. Então, para calcular a razão, é o A2 menos o A1. Então, seria B menos A. Então, R, que é a razão, B menos A. Mas nós também poderíamos fazer o quê? A razão é o A3 menos o A2. Então, nós teríamos C menos B. Só que essa razão é a mesma que essa. Então, eu posso falar que B menos A é igual a C menos B. Então, B menos A é igual a C menos B. Menos B troca de membro, troca de sinal. Mesma coisa acontece com o menos A. Então, fica B mais B igual a A mais C. Então, nós temos B mais B, 2B, igual a A mais C. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, B vai ser igual a A mais C sobre 2. Conclusão, o termo do meio é a média aritmética dos vizinhos. Seria A mais C dividido por 2. Que seria essa ideia aqui, né? Por exemplo, eu tenho uma PA 4, aqui eu não sei quanto vale, e aqui vale 10. Quem é o termo do meio? O termo do meio é a soma dos vizinhos dividido por 2. Então, 4 mais 10, 14. Dividido por 2, 7. E poderíamos também pensar na propriedade número 1. Eu poderia pensar que 4 mais 10 dá 14. E 7 mais 7 também dá 14, que seria a soma dos termos equidistantes. No caso, esses valores são iguais. Vamos pegar aqui o exemplo número 1. Determine o valor de x, sabendo que os números 3x menos 1, x mais 3 e x mais 9 estejam nessa ordem em uma PA. Então, nós temos aqui uma PA, onde o primeiro termo é 3x menos 1. O segundo termo, x mais 3. O terceiro termo, x mais 9. E queremos descobrir o valor do x. Tem dois caminhos. Vamos fazer das duas maneiras. Vamos colocar aqui até um ou. Tá? O primeiro caminho é eu saber que o termo do meio, a gente poderia pensar assim, né? A, B, C. Seria eu pensar que o termo do meio é igual à média aritmética dos vizinhos, ou seja, A mais C. E é só substituir. O segundo caminho seria eu pensar que a razão é o A2 menos o A1, porém a razão também é o A3 menos o A2. Como essa razão é igual a essa, eu posso falar que o A2 menos o A1 é igual ao A3 menos o A2. E todas as duas maneiras seria só substituir. Então, aqui no caso, quem é o B? X mais 3. Quem é o A? 3x menos 1. Quem é o C? X mais 9. E desenvolve. Aqui, quem é o A2? X mais 3. O A1, 3x menos 1. O A3, x mais 9. E o A2, x mais 3. Então, teria esses dois caminhos para a gente poder desenvolver. Aí o critério é de vocês, tá? Vamos pegar esse exemplo aqui e vamos na sequência. Quem é o A2? X mais 3. Vamos ver se cabe nesse pedacinho. Menos. Quem é o A1? 3x menos 1. Igual o A3, x mais 9. E o A2, x mais 3.
Vamos insertar aqui. Eliminando parênteses. X mais 3, sinal de menos troca. Então, menos 3x mais 1 igual x mais 9. Sinal de menos troca, menos x menos 3. Bom, então nós temos o seguinte, letra de um lado, número do outro. Então, vamos fazer assim, x menos 3x, x troca de membro menos x, x troca de membro mais x, igual 3 troca de membro menos 3, 1 troca de membro menos 1, mais 9, menos 3. X menos x, 0. 1 menos 3, menos 2x, é igual. 9 menos 3, 6, menos 3, 3, menos 1, 2. Logo, x é igual a menos 1. Então, descobrimos o valor do x. Se por um acaso a gente quisesse saber quanto vale os termos dessa sequência, né? Quanto vale cada um desses termos, bastaria substituir o x por menos 1. Olha como que ficaria. A PA é igual. Se o x for menos 1 vezes 3, menos 3. Com menos 1, menos 4. Se o x for menos 1 com 3, 2. Se o x for menos 1 com 9, 8. Então, a PA seria essa. Menos 4, 2, 8. A razão seria 6. Então, vamos dar sequência aqui nas propriedades e na soma dos termos. Bom, soma dos termos de uma PA. Então, agora eu quero efetuar a soma de todos os termos. Já sabemos que a soma dos termos equidistantes são iguais. Nesse caso, resulta tudo em 91. E eu quero efetuar a soma de todos os termos. Então, o que eu vou pensar? Eu vou pensar que o 91 aparece várias vezes. Então, a soma desses termos é 91 vezes a quantidade de vezes que ele vai aparecer. Mas quantas vezes esse 91 vai aparecer? Bom, se eu tenho 90 termos, eu estou agrupando sempre de 2 em 2, ele vai aparecer 45 vezes. Então, seria 91 vezes n, que é o total de termos dividido por 2. Então, lembrando que n sobre 2 seria o total de pares que nós estamos fazendo. Como nesse caso, né, como tem 90 termos, eu consigo fazer 45 pares. Então, seria 90 dividido por 2, 45 vezes 91. Como eu quero uma fórmula, eu vou pensar o seguinte. O que é o 91? É o primeiro termo mais o último. Então, 91 seria o primeiro termo mais o último, vezes n dividido por 2. E assim a gente chega na fórmula da soma. Soma dos termos de uma PA é o primeiro termo mais o último, vezes n dividido por 2. Lembrando que n dividido por 2 é o total de pares que nós iremos criar, que nós iremos fazer no caso. Vamos para um exemplo. Obter a soma dos 30 primeiros números ímpares. Bom, quem são esses números ímpares? 1, 3, 5, 7 e assim por diante. Então, essa é uma PA. No caso de razão, 2. Está sempre aumentando de 2 em 2. Quais são as informações que eu tenho? O A1 é 1, o A2 é 3, e posso falar que a razão é o A2 menos o A1, então a razão vai ser 3 menos 1, a razão vai ser 2. Então eu sei que a razão é 2, eu sei que o A2 é 3, sei que o A1 vale 1. E quero calcular a soma dos 30 primeiros números ímpares. É isso que nós queremos. Porém, nós temos fórmula para isso. Tem a fórmula da soma. A fórmula da soma de n termos, né? Soma de n primeiros termos de uma PA, é o primeiro termo mais o último, vezes a quantidade de termos, dividido por 2. Mas nós queremos calcular o S30. Se eu quero calcular o S30, eu vou falar que o meu n vale 30. Então, nós vamos ficar assim. S30 é igual a 1 mais A30 vezes 30 dividido por 2. Então, apenas substituir o n por 30.
S30 é o que eu quero calcular. O A1 eu sei que vale 1. O A30 eu não sei. Então eu estou na pendência do 30. Eu preciso descobrir quanto vale o A30. Mas o A30 eu sei calcular. Como? Eu sei que o AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Eu quero calcular o A30. No lugar do N, coloca 30. No lugar do A1, coloca 1. No lugar do N, coloca 30. No lugar da razão, coloca 2. Então, A30 vai ser igual a 1 mais 30 menos 1, 29, vezes 2. Então, o A30 é igual a 1 mais 29 vezes 2, 58. O A30 vai valer 59. E agora eu vou trazer as informações para cá. Eu quero a soma dos 30 primeiros termos. Sei que o A1 é 1. Sei que o A30 é 59 vezes 30 dividido por 2. Então, a soma dos 30 primeiros números, ímpares no caso, né? 1 mais 59, 60 vezes 30 dividido por 2, 15. Então, a soma dos 30 primeiros números ímpares é 60 vezes 15, que vai dar um total de 900. Então, se a gente somar os 30 primeiros números ímpares, o resultado vai dar 900. E vamos para o exemplo número 2. Calcular a soma 9 mais 13 mais 17 até chegar no 77, sabendo-se que as parcelas formam uma PA. Então está aqui a nossa PA. 9, 13, 17, até chegar no 77. Tirando as informações, o meu primeiro termo é 9. Então, A1 é igual a 9. O segundo termo é 13. Se eu tenho o segundo e o primeiro, eu tenho a razão. Porque a razão é o A2 menos o A1. 13 menos 9, 4. E sei que o último termo é o 77. Como eu não sei quantos termos tem, ele é o meu AN, que vale 77. Então, o AN é 77, a razão é 4 e o A1 vale 9. Além disso, eu sei que o A2 é 13 e o A3 é 17. Porém, nós queremos saber a soma de todos esses números. Então, nós sabemos que para calcular a soma dos termos, é o primeiro termo mais o último, vezes o total de termos, dividido por 2. A questão é, quantos termos eu estou somando? Quanto vale o meu N? Bom, eu não sei quanto vale o meu N. Eu sei que o último termo é 77, mas eu não sei qual é a posição dele. Então, primeiro eu tenho que descobrir quantos termos eu estou somando, ou qual é a posição do número 77. E para isso a gente vai usar o termo geral. Então, a N é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. O AN vale 77, o A1 vale 9, o N é justamente o que eu quero saber, no caso, qual é a posição do 77, e a razão vale 4. Então, nós temos 77, que é igual a 9, mais 4 vezes N, 4N, 4 vezes menos 1, menos 4. Então, 77 é igual a 9 menos 4, 5, mais 4N. 5 troca de membro, troca de operação. 77 menos 5, 72, que é igual a 4N. O 4 está multiplicando, passa dividindo. Então, 72 dividido por 4 é igual a N. 72 por 4 vai dar um total de 18. Então, nosso N vale 18. Então, do 9 até o 77, nós temos 18 termos. Se nós temos 18 termos, é a soma de uma PA de
18 termos, onde eu preciso pegar o A1 mais o A18, multiplicar por 18 e dividir por 2. Mas quem é quem? Bom, o A1 eu sei que é 9. O A18, que é o último termo, né? Vale 77 vezes 18 dividido por 2. Então a gente tem aqui que o S18, a soma dos 18 termos, é igual a 9 mais 77, vai dar um total de 86 vezes 18 por 2, 9. Então a soma dos 18 termos vai ser 9 vezes 86. Então 9 vezes 8, 54 mais 5. 9 vezes 8, 72. Com 5, 77. Então essa é a soma de todos os termos, desde o 9 até o 77, sendo uma PA de razão 4. Então a soma dos 18 primeiros termos dessa PA seria 774. E vamos agora para o terceiro e último exemplo. Determine a PA de 5 termos, sabendo que o primeiro mais o segundo termo é igual a 18 e a soma do quarto com o quinto termo é igual a 42. Então ele fala que existe uma PA de 5 termos, onde o primeiro mais o segundo resulta em 18. Então A1 mais A2 é igual a 18. E a soma do quarto com o quinto termo é igual a 42. Então, A4 mais A5 é igual a 42. A gente poderia fazer por tentativas ou resolver o sistema. Só que para resolver esse sistema, eu tenho que imaginar o seguinte. Eu tenho apenas duas equações. Então, o ideal é ter duas variáveis, mas aqui eu tenho 4 variáveis. O A1, o A2, o A4 e o A5. Então eu preciso reescrever essas variáveis apenas usando duas. E numa PA, numa progressão aritmética, os dois termos principais seriam o A1 e a razão. Então, quem é o termo geral? Bom, o termo geral é a n, que é igual a 1 mais n menos 1 vezes r. Esse é o nosso termo geral. Então a gente vai pensar o seguinte, vamos reescrever esse sistema. O A1 é A1 mesmo, mas quem é o A2? Bom, o A2 eu poderia dizer que é o seguinte, no lugar do n coloca 2, no lugar do n coloca 2, só que 2 menos 1, 1. Então o A2 é A1 mais 1R. Então no lugar do A2 eu vou colocar A1 mais 1R. Isso é igual a 18. Quem é o A4? Bom, o A4, no lugar do n eu vou colocar 4. Tira o n, coloca 4. Tira o n e coloca 4. Só que 4 menos 1 vai dar 3. Então vai ficar 3R. Então A4 é A1 mais 3R. Então no lugar do A4 eu vou colocar A1 mais 3R. E no lugar do A5, no lugar do n coloca 5. No lugar do n coloca 5, só que 5 menos 1, 4. Então no lugar do A5, A1 mais 4R. A1 mais 4R. Isso é igual a 42. Vamos reduzir A1 mais A1. 2A1 mais 1R igual a 18. Na segunda, A1 mais A1. 2A1 mais 3R mais 2, mais 7, 3R mais 4R, 7R, igual a 42. E agora é só resolver esse sistema. A gente pode usar o método da adição ou da subtração, que é o que eu vou utilizar aqui. Por que da subtração? Porque eu tenho 2A1, se eu subtrair, eu vou zerar os dois. Então eu vou simplesmente subtrair as duas equações. Então eu vou fazer assim, 2 menos 2, 0. 1 menos 7, menos 6.
18 menos 42 vai dar menos 24. Como o primeiro número é negativo, a gente multiplica por menos 1, troca todos os sinais. 6R é igual a 24. Então, nós temos que o R vai valer 4. Achamos a razão. E para achar o primeiro termo, porque tudo vai se iniciar no primeiro termo, eu vou pegar essa relação que está aqui, que diz que 2A1 mais R é igual a 18. Sabemos que o R é 4, então 2A1 mais 4 é igual a 18. Então 2A1 é igual a 18 menos 4. Então 2A1 é igual a 14. Isso me leva que o A1 vale 7. No caso, pediu uma PA de 5 termos. O primeiro termo é 7. Como a razão é 4, 7 mais 4, 11. 11 mais 4, 15. 15 mais 4, 19. 19 mais 4, 23. Então, essa é a nossa PA de 5 termos, onde o primeiro com o segundo dá 18 e o quarto com o quinto dá 42. E aqui a gente encerra essa revisão envolvendo progressão aritmética, propriedades e soma dos termos.